Muitas vezes você passa por alguém que está com transtorno mental, entendeu? Mas a pessoa dá muito pouca importância para isso, porque não é uma doença ali que está faltando uma perna, né? Não é uma doença ali que está vista no teu corpo, para que a pessoa possa ver e entender o que o outro está sentindo. O primeiro passo é procurar ajuda. Como que é aqui, como que é o CAPS, como que deixa de ser, e tirar da mentalidade das pessoas o seguinte, que aqui não é um lugar de loucos, é um lugar de pessoas que precisam de ajuda. Falar sobre saúde mental é falar sobre cuidado, é entender que toda dor precisa ser ouvida e que ninguém deveria enfrentar o sofrimento sozinho. Histórias como as do Holocausto brasileiro nos lembram do que acontece quando falta humanidade. A luta antimanicomial foi um primeiro passo para nós termos o modelo que nós temos assistencial hoje, implantado, em todo o território nacional. Então começou lá na década de 70, uma luta com os profissionais da área da saúde mental, foram para as ruas reivindicar direito deles, dos pacientes, tendo em vista que aquele modelo assistencial antigo, o sistema manicomial, o sistema de aprisionamento, não tinha nenhum tipo de intenção de reabilitar esse paciente. Morreram cerca de 60 mil pessoas na época. Isso é retratado, faz parte da nossa história e é um marco do início, foi o que evidenciou como era tratada a saúde mental, como eram tratadas pessoas consideradas loucas ou pessoas que tinham algum tipo de transtorno mental. Foi aí que se evidenciou realmente o grande problema que havia por trás dessa desassistência, digamos assim. O cuidado em saúde mental no município sempre foi muito precário, Assim, hoje nós temos avanços, que bom, mas ainda assim está longe de ser aquilo que é o ideal, que preconiza a legislação, a Constituição, tudo isso. Nunca teve um serviço de internação psiquiátrica no município, por exemplo, Então, quando era necessário uma internação psiquiátrica por alguma urgência psiquiátrica, como um risco de suicídio, ou uma heteroagressividade, a questão, algum prejuízo decorrente do uso de álcool e outras drogas, o paciente era encaminhado para os hospitais estaduais. Só que são hospitais que funcionam, são portas fechadas, São hospitais que só funcionam por regulação. Então, o profissional de saúde, médico que identificou a necessidade de fazer um encaminhamento, por exemplo, para internação, faz uma regulação, via estado, entra em contato com o hospital, regula um paciente e aguarda a vaga. A gente sabe que na prática, antes e atualmente, muitas vezes o paciente psiquiátrico não fica no serviço de saúde, Por que tem que ficar? Porque precisa de assistência médica 24 horas, precisa de uma equipe de saúde vigiando, tendo os cuidados para que esse paciente não cometa nada contra si mesmo ou contra outra pessoa. Então é um paciente que precisa de uma assistência médica. Então eles eram encaminhados para o Mater Dei em casos de urgência e emergência e fazer a regulação para os hospitais estaduais, mas aguardava essa fila de espera andar até que surgisse a vaga. Muitas vezes, quando surgia a vaga, o paciente já estava estabilizado e nem era necessário, de fato, a internação. Aconteceu que fiquei 3 meses internado. A única solução que tinha no momento era aquela, porque aqui não tinha um apoio para isso. E aí era no Alto Botelho. E aí, por aí, naquele tempo, era muito difícil. Era muito difícil. Eu ainda peguei os dois lados da moeda, porque era um lado muito pesado e a gente... Era muito desumano aquilo lá. A realidade da coisa que era isso. Era uma coisa muito desumana. Então aconteceu que foi até um certo ponto que teve umas mudanças do governo e tal, e aí liberou aqueles que estavam assim, estáveis para ser tratado em casa. Aí foi quando eu saí. Tínhamos bastante dificuldade de encontrar um local de referência, conforme preconiza a legislação, que teria que ter espaços abertos, fazer as oficinas terapêuticas, e isso realmente é dificultoso, no nosso contexto, na nossa realidade, porque a maioria são casas
né, que a gente tinha que se adaptar de acordo com a nossa realidade. Então não era uma casa estruturada para o serviço do CAPS. Então essas mudanças primeiramente era difícil e a gente tinha que achar algo próximo com que acreditávamos que seria um serviço de acolhimento, um serviço que atendia as nossas expectativas. A princípio, o primeiro local, apesar de poucas pessoas não conhecerem, era dentro da Secretaria de Saúde. Então era um local, tinha o CAPS, porém era nessa sala dentro da Secretaria de Saúde. Fomos para Araputanga, na unidade de saúde, que a princípio assim, a equipe foi um pouco resistente com essa mudança, mas como tínhamos que desocupar aquele prédio, nós fomos para Araputanga. Era longe, de difícil acesso, não passava o transporte coletivo e não tinha tanta adesão, né, dos usuários por causa dessa dificuldade, apesar da gente ter transporte para levar os usuários para as oficinas, mas não era de fácil acesso. Saímos de lá, fomos para o centro. Bacana, o centro é um local que dá para todo mundo ir, pega uma carona, passa, né, o transporte coletivo, porém o prédio não era apropriado para atender. A gente não tinha janela, só tinha uma porta, não tinha uma sala grande ao ar livre para fazer as terapias. E por último, saímos e fomos para o prédio também no centro, é uma localização muito interessante, tinha espaço, né, na casa, que nem eu falei, a dificuldade de a gente encontrar um local de referência, né, que atendia os nossos usuários, mas foi o próximo assim, da realidade que a gente pôde contemplar naquele momento. Essa unidade do CAPS atende pacientes acima de 18 anos, o público adulto, né? Aqui é o CAPS 1. Então nós atendemos pacientes com diversos transtornos, né? Depressão, ansiedade, transtornos comportamentais, esquizofrenia, bipolaridade, dentre outras situações, né? Então hoje aqui no CAPS nós atendemos uma diversidade muito grande de diagnósticos, né? Hoje essa unidade consta com cerca de 500 pacientes ativos em atendimento, né? Os que têm perfil para ficar em acompanhamento no serviço. Alguns casos são analisados pela equipe técnica durante o acolhimento em saúde mental, é realizado estudo de caso pela equipe técnica e, de acordo com a gravidade dos casos, a gente faz o encaminhamento para a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, né? Então é feito primeiro essa avaliação de cada caso, né, na sua singularidade. Os que ficam em acompanhamento a gente faz um projeto terapêutico singular e os pacientes que não demandam perfil de gravidade para atendimento nessa unidade a gente encaminha para outros serviços. O perfil de pacientes do CAPS são pacientes com transtornos mentais crônicos persistentes e com algum transtorno decorrente do uso de álcool e outras drogas. Então não é para paciente com transtorno de ansiedade leve, não é para paciente com transtorno depressivo leve. Isso não significa que esse paciente está desassistido, ele não vai ter um tipo de atendimento. Não, ele vai sim, só que na atenção básica, porque o SUS ele funciona de forma organizada, hierarquizada e por nível de complexidade. Então, ali no CAPS é reservado para pacientes com transtornos crônicos e persistentes, que demandam um cuidado mais intensivo, demandam mais atendimento de uma equipe multiprofissional. O CAPS ele é um serviço comunitário de portas abertas, então todo mundo que buscar o atendimento aqui no serviço vai passar por um acolhimento e depois nós vamos seguir o fluxo da unidade para fazer as definições de cada caso. Mas todo mundo que vier ao serviço passa por um acolhimento, recebe esse primeiro atendimento. Geralmente chegam procurando um serviço específico, né? Eu quero agendar consulta com psicólogo, eu quero passar com psiquiatra. E aí, assim, a primeira parte a gente começa a explicar como é o funcionamento do serviço, né? Que a gente não tem como estar agendando diretamente essa consulta, tem todo um processo de acolhimento que precisa ser feito, onde um profissional vai estar atendendo ele, conversando, tentando entender, né, o porquê da procura do serviço. E aí, após isso, é feito o estudo e avaliado se o paciente vai ficar para acompanhamento ou não. Aí vem a parte onde a gente, né, explica isso para eles, aí vem a parte burocrática, né? A gente solicita documentação, faz a ficha, e aí é onde a gente entende que assim, muitas pessoas não conhecem muito o serviço, né? Às vezes ficam muito envergonhados, às vezes até em passar as informações mais simples que existem, você percebe que às vezes eles ficam meio constrangidos. E aí, assim, eu vou fazendo de uma forma que eu possa deixar eles o mais à vontade possível, né? Para que eles entendam que a gente está aqui para recebê-los e para ouvi-los, né? Da melhor forma possível. Fui acolhida com muito carinho lá, né? E de lá até esse exato momento, eu acho que eu já passei por uns 9, 10 mais ou menos psicólogos, né? Alguns psiquiatras, porque aqui, como você sabe, é o CAPS.
Aqui não é todo dia que... Não é que você não tem escolha de você falar com o psicólogo que você quer. Entendeu? E de vez em quando você chega, infelizmente, já encontra outro psicólogo no lugar daquele, que já não conhece mais você. Então, assim começa a ficar difícil você se curar, você entendeu? E tá sendo muito bom, o acolhimento aqui é muito bom, a psicóloga é espetacular. Meu acolhimento aqui, no CAPS, foi bom porque no outro processo foi muito desumano, né? Mas aqui é muito humanizado, todo mundo trata muito bem. O psicólogo, eu achava que muita gente religiosa pensa, o psicólogo, o psiquiatra não é de Deus. Muitos pensam assim. Então, se vê hoje, até mesmo dentro da minha doutrina que eu sigo, da minha fé, já aceitam mais essa parte. Tem gente que não consegue nem ficar ali 5 minutos consigo próprio, porque muitas vezes é difícil ouvir até os próprios pensamentos. Então é difícil até identificar quando não se está bem, porque não tolera nem a própria companhia. E é algo que se posterga durante muito tempo. Quando uma pessoa chega no consultório que não está bem, que está com depressão, aquilo já vem anos de evolução. E não melhora porque a pessoa simplesmente não quer enxergar aquela realidade. Aquilo tende a ficar cada vez pior. Então, assim, são sinais. O corpo fala. E se você não se escuta, aquilo vai ficar cada vez pior. O sintoma, ele precisa ser desconfortável para incomodar, para que você realmente saia do lugar que você está e faça alguma coisa com aquilo. Como a gente sabe que essa questão de saúde mental é muito estigmatizado, então assim, você já sabe que foi muito difícil às vezes para pessoas tomar essa decisão e conseguir chegar até aqui, né? Então assim, tem gente que já chega totalmente armado, né? Tipo dizer assim, duro, firme, as informações mais simples que às vezes você precisa, eles não querem responder, informações básicas mesmo, né? E aí a gente vai tentando mostrar para eles que assim que não é assim dessa forma, né? Que não precisa ser desse jeito, né? Que a gente está aqui para acolher, que a gente está aqui para conversar, que o atendimento vai ser uma conversa para tentar entender o que ele sente, o porquê que ele resolveu procurar o serviço. Teve uma situação que me marcou muito no período que eu estive trabalhando no CAPS. Então, chegou para a equipe a informação de que uma mulher havia tentado suicídio e homicídio, havia tentado tocar fogo na casa dela com os filhos dentro. 5 crianças, me parece, se eu não me engano. E que a mulher estava surtada, que precisava ser internada, porque qualquer comportamento que vai fora ali do padrão é surto, né? Que as pessoas falam. Então a equipe se deslocou, fizemos a visita, né? E quando chegamos na casa dessa pessoa, conversando com ela, tentando entender, né? Porque ela havia tocado, porque ela realmente, né? Ela tocou fogo na casa com os filhos pequenos dentro. Mas ela não estava surtada. Eu conversei com ela, orientada, esclarecida, não estava agressiva, toda, né? Estava com um nível de consciência preservado. E tentando entender por que ela havia feito isso, ela disse que tentou tocar fogo na casa porque ela não aguentava mais ver os filhos passando fome. E é uma coisa assim que é muito... Eu até me emociono quando lembro desse episódio, porque é uma coisa muito forte, né? E assim, aos olhos das pessoas, dos gestores, do hospital, de quem está de fora, que faz a parte administrativa, eles querem calar aquele problema, aquele auê, né? Que não quer que tenha burburinho, não quer que chame atenção uma situação assim. Então interna essa pessoa. Mas ela não tinha não estava agressiva, ela sabia o que ela estava fazendo, ela só estava desesperada. Ela tinha fome, os filhos tinham fome, ela estava desempregada, tinha problema com álcool e estava desesperada em ver os filhos passando fome. Então, não era simplesmente medicar, né? Eu poderia ir lá e prescrever qualquer antidepressivo, né? O melhor dos antidepressivos possíveis, iria resolver aquela situação, né? Então, assim, o olhar ele vai muito além da questão médica, medicamentosa, de internação pontualmente, sabe? Tem todo um contexto social que leva a pessoa a ter determinado tipo de comportamento. Se a gente não tem um olhar mais amplo para isso, a gente falha. É importante que a nossa população perceba os sinais de quando procurar ajuda. Se você está querendo ficar isolado, diminuir a interação social,
ou qualquer coisa do tipo que você percebeu que modificou na sua rotina, procurar a unidade básica de saúde, que é porta de entrada na rede de serviço do SUS, e lá na atenção básica, seu médico vai avaliar e vai encaminhar para o setor que for necessário para fazer o seu acompanhamento. Muitas pessoas ainda têm preconceito, acha que a gente tem que estar sendo forte o tempo inteiro, que não pode precisar de ajuda. E não, nós precisamos de ajuda e devemos procurar ajuda na rede de serviços do município. Porque quando a gente não procura ajuda, vai agravando. Então a pessoa não precisa ter preconceito, a gente não precisa ser forte o tempo inteiro. Precisamos reconhecer os sinais e procurar ajuda o quanto antes. Eu já precisei de ajuda em um momento da minha vida e quem me ajudou foi uma colega de trabalho. Então, assim, às vezes você fica tão naquela rotina ali, você não consegue identificar quando você precisa de ajuda. E eu me lembro que na época ela falou assim, você precisa de ajuda. E eu temi que eu não precisava. E foi onde ela chegou a agendar, chegou a me acompanhar. Eu não queria, eu tive uma resistência na época, já tem alguns anos isso. E ela me levou, foi comigo, fiz o acompanhamento e foi muito legal. Então, assim, muitas vezes a gente não consegue identificar quando estamos precisando de ajuda. E a gente, a sobrecarga, você vai assim, normalizando tudo isso. E às vezes as pessoas que estão de fora conseguem identificar melhor. Então, assim, qualquer um pode passar por isso. Ninguém tá livre de passar por alguma situação que precisa de ajuda. Às vezes um com menos ou mais intensidade, mas quando a pessoa não identificar quem está próximo, pode ajudar. E às vezes vai encontrar uma resistência, mas tem que ser persistente, ajudar aquela pessoa que você ama a procurar ajuda para ela voltar a ter uma vida normal e feliz. No começo, eu não acreditava que esse tal de transtorno de ansiedade generalizada, que estava indo para um transtorno bipolar, tinha cura. E na verdade, para ser bem franca, eu não acredito. Porque é um sentimento que vai e volta, que faz você não acreditar que tem cura, mas tem. Você tem que saber dosar, né? Você tem que fazer como uma psicóloga me falou um dia, que também infelizmente se foi a doutora Tereza, uma grande psicóloga na minha vida. Ela me tratou aqui no CAPS. Ela me ensinou que com 25 minutos, 30 minutos no máximo, eu podia melhorar. E assim eu faço, mas não é todo dia que eu consigo acreditar nessa tese. Então nem sempre melhora. Às vezes eu tenho que tomar um remédio e dormir o dia todo. Se você não tem fé nem que esse remédio vai resolver alguma coisa, não vai adiantar nem tomar, porque não vai fazer efeito. E aí depois, quando eu passei a aceitar o tratamento, aconteceu uma diferença muito grande. As coisas começaram a fluir. Aí eu vim aqui a fazer as oficinas, vim no médico, falar realmente que eu estava passando comigo. A minha mãe no começo vinha comigo, depois ela parou de vir comigo, aí eu vim sozinha e até foi melhor, porque eu pude me expor mais, né? Além do CAPS adulto, a gente viu a implementação do CAPS infantil, que é uma realidade hoje no nosso município, o serviço residencial terapêutico, que é outro serviço também voltado a pacientes com transtorno mental, e agora estamos implementando o Centro Municipal de Psicologia. Né? Também teve contratações, aumento de equipe, então a gente fica muito feliz, né, que a rede está aumentando, nós conseguimos atingir mais pessoas, né, dar o tratamento adequado, então isso deixa a gente bastante contente. Procurar ajuda nos momentos em que a mente e o coração estão cansados é um gesto de cuidado consigo mesmo. O CAPS é um lugar onde você será ouvido e acolhido. Isso pode tornar seu caminho mais leve e trazer esperança em meio às dificuldades. Isso é um ato de coragem. Desejo que você se cure daquilo que não conta para ninguém. Toda dor merece ser ouvida e acolhida. Sempre existe alguém disposto a te ouvir e te ajudar. Saúde mental importa.